Hoje, na hora que eu acordei com um ser sentado na cama, de costas para mim, bem tipo que aquela experiência que eu contei aqui, daquele senhor que eu conheci. Acordei, tinha um homem sentado na cama, de frente para mim. Ao ver aquele homem sentado, aquele cabelão, falei, que esse homem tá sentado? Falei, o que você tá fazendo aqui? Ele, tô desanimado. Deitou já do lado da cama. Ele que nunca ia fazer isso, ele fez. Deitou do meu lado lá da cama. Ele nunca, se você vai deitar lá na cama, ele quase te dá um voador pra você sair voando. Deitou lá, aí tô vendo o Michael meio, digamos, sei lá, pensativo. E aí ele sentado, tive um sonho, uma experiência, mas foi um sonho, experiência muito estranha, não foi assim que você falou? Sim, exato. E aí aconteceu algo, e eu falei, conta pra mim, o que aconteceu? Eu vi que ele estava, de uma certa forma, curioso. Estava curioso? Sim. O que aconteceu? Conta em detalhes aí o que você sonhou. Eu sonhei, eu fui dormir ontem, 1h da manhã, né? Aí, sabe quando você dorme muito, que você sabe que a experiência que você tem é só as 2 últimas horas do que você dormiu? Sim, é. Tipo isso, aí eu fui dormir, 1h da manhã ontem. Tá. Aí eu sonhei que tava todo mundo aqui em casa. Todo mundo? Todo mundo, até inclusive parentes, que era nossas primas, minha tia e tal. Aí você e minha mãe mandou eu comprar alguma coisa que eu não lembro numa mercearia aqui perto. Certo. E deixa eu te perguntar, era noite, de dia? De dia. Era dia? Lá para as 2 horas. E nessa visão que você viu, era como se fosse um dia de... Talvez fosse um dia onde tivesse família reunida? Era, família Tava reunida. minha irmã, as filhas sábado, dela. Tipo um sábado, normalmente, muita casa dos outros tem cheio de gente, Sim, né? sábado as pessoas vão. Esse tava aqui em casa, dessa forma. Aí, pra você ter uma noção, não tinha nem Covid. Não tinha Covid? Não tinha Covid, porque eu saí e tava sem máscara e tal, né? Sendo que eu não saí sem máscara. Certo. Aí eu tava nessa mercearia, que a gente vai muito, né? Pra comprar refrigerante e tal. Aí eu tava lá parado e eu percebi que o dono da mercearia não tava lá dentro. Você chegou na porta porque na porta da mercearia, para os nossos amigos entenderem, você não entra direto, existe uma porta de grade. Exato. Aí a gente pede para ele abrir, aí ele destrava, a gente entra lá na mercearia, que é um mini mercado, é um mini supermercado, aí a gente pega o que tem que pagar, pega o que tiver que pegar, paga, e aí sai, ele fecha, ele trava a porta de grades, né? Isso. Mas parece uma cadeia lá, né? Mas às vezes ele deixa aberto. Deixa aberto. Nisso que eu fui, tava aberto. Tava aberto? Aí eu entrei lá dentro. Só que eu tava no balcão, só que não tinha ninguém lá dentro. Ninguém. Tava vazio. Era como se tivesse, tipo... Ele nem estivesse trabalhando, mas tava aberto o lugar. Certo. Aí nisso, eu tô lá parado, aí eu senti aquele famoso frio, tipo aquele arrepio que você sente uma pontada aqui nas costas, que você dá aquele arrepio todo, sabe? Você sente um calafrio. Um calafrio, exato. Só que nisso, quando eu olhei pra trás, veio das fileiras, né, que lá tem uma mercearia, os corredores. Veio de cada corredor, lá tem uns 5, 6 corredores, mas tem 3 principal ali. Sim. Veio 3 homens, na altura mais ou menos dessa porta aqui do meio aqui. Uns 2,5 metros de altura. Uns 2,5 metros de altura, com aqueles blazer tudo preto. Blazer todo preto? Pra mim eram os homens de preto. Tá. Branco, com o rosto quadrado, não tinha olhos, não tinha pelo nenhum. Era parecido muito com o que eu vi na roça. O rosto, você fala que não tinha olhos porque estava de óculos ou estava sem olho? Não, eles estavam sem nada. Era liso? Liso. Era como se fosse um rosto liso. Rosto liso. Sem qualquer tipo sem qualquer tipo de... olho, sobrancelha. Olho, nariz, nada, era liso. Era um rosto liso. Todo liso. Parecido com aqueles da roça? Parecido com os da roça. Só que nisso,
Mas eu não consegui ver muito nele, tipo, em cima da cabeça, essas coisas, porque lá nos corredores é meio escuro, né? Sim. Não é luz que fica lá. Tá. Aí nisso que eu tava olhando pra trás, eu não me assustei, mas eu fiquei tipo, que é isso? Né, que tá fazendo Eles aqui? estavam vindo do fundo dos Do corredores? fundo dos corredores. Eles estavam vindo até você? Tava vindo até mim, cada um em um corredor. Aí nisso eles olhou pra mim e falou, né? Sabe quando o ser ali te encara? Ele sabe que Sim. você sabe que tá te encarando. Sim. Ele falou, nós vamos te levar. Falaram desse jeito? Só que eu não sei pra onde eles iam me levar. Nisso que eles falavam isso, aquela mercearia toda ficou igual Flash. Que fica tudo branco e depois volta ao normal. Você acha que foi eles ou não? Eu acho que foi eu mesmo ali. Que assustei e aconteceu alguma coisa. Então quando eles falaram, vamos te levar, você reagiu. Reagi. Então deu um flash. Deu um flash. Só que nisso que deu um flash, eu tava no meio de uma... Né, rua, não era rua. Mas sabe quando tem várias casas ou algo do tipo, que você tá ali no meio e tem uma estrada assim, que é meio que uma rua. Uma vila? Era uma vila, um lugar. Certo. Só que eu tava... na rua. Não, mas não tinha rua assim igual... Era rua de pedra? Não, era areia. Era areia. O lugar onde eu tava era um deserto. Era um deserto? Uma vila num deserto. Uma vila num deserto? Uma vila num deserto. E era noite ou dia? Era dia também. Dia. Só que não era tão dia com sol forte, já era lá para 6 horas da tarde. Que tá aquele dia, mas indo pro escurecer. Mas o sol ainda dá pra ver, sabe? Mas era areia? Areia. Não era terra não. Não era areia mesmo. Areia, branquinha. De deserto. De deserto. Só que nisso, eu olhava as pessoas e elas estavam passando normal por mim. E que jeito que elas eram? A roupa? Humano mesmo. Sim. Só que eles usavam aquelas roupas, panos, tanto homem, tanto mulher, usavam um tipo vestido. Tipo vestido, mas que jeito? Tampava a cabeça? Não, era tipo uma roupa... Tipo aqueles árabes que moram no deserto, aqueles nômades. Não. Que tem aquelas tendas. Não, como eu posso explicar? Não tava passando aquele tal de Gênesis lá do Record que as pessoas... roupa de Abraão. A roupa de Abraão, que é aquela roupa que é um pano todo branco que vem assim. É aquelas roupas antigas, tipo bíblicas, né? Isso, tipo bíblicas. Que mostra os profetas antigos. Exato, só que tava todo mundo usando. Tanto homem, tanto mulher. Então você tava, vamos lá, você tava num lugar de areia, num deserto. Sim. E as pessoas... eram casas ou tendas? Outra coisa. Lá não tinha casa de... As pessoas falam casa de barro, né? Sim. Não tinha casa de barro, não tinha de tijolo, que a nem gente fala nada. casa de alvenaria, né? É aquelas casas, tipo barracas, mas que é com madeira, palha, essas coisas. Mas não era aquelas coisas... igual a gente vê essas barracos de madeira, não era uma coisa assim mais... Não, era algo que no lugar tinha... É porque no lugar tinha um designer que não se vê aqui assim. Certo. Né? É um trem mais diferenciado. Tá. Né? Mas era construído de quê? Qual que era a construção? Eu não via. Não, a construção é o que era feito. Que você via, parecia ser muito até palha. Palha. Como se fosse tendas de palha. Tendas de palha. Como se fosse daquelas folhas de coqueiro, seco, aquelas coisas que tipo cabana, né? Parecia fenda. Eu falei pra mim, parecia fenda. Tipo cabana. Cabanas. Eram cabanas que eles viviam. Eram cabanas, não era casa não, era cabanas. Nem barracas, realmente cabanas. E todos vestidos nos trajes tipos antigos da época dos profetas antigos. Bíblicos ali, né? Sim. Aí nisso, naquele lugar, tava vindo na minha mente um nome que, na verdade, não tava vindo o nome, tava vindo como se eu tivesse obrigação ali de procurar uma pessoa chamada Marcelo. Naquela época? Naquela época. E pra mim, eu falei, pra vocês dois, pra mim parecia ser 1600, 1650. Muito antigo, muito antigo mesmo. Você não sentia a energia de hoje em dia. É outra energia ali, outro lugar. E você foi, e você... tinha que na sua cabeça procurar uma pessoa chamada Marcelo. Que se chamava Marcelo. Marcelo. Naquela época. Naquela época. Certo. Só que nisso, a hora que eu tava... Sabe quando você fica...
tem alguma coisa que eu preciso fazer? Sim. Que você tipo, faz uma coisa em cima da outra e você tem que fazer aquela que você fez antes. Que no caso era essa de procurar essa pessoa chamada Marcelo, nesse lugar. Só que nesse momento que eu tava pensando em... Na verdade, eu nem sabia que lugar eu tava. Certo. Então eu tava naquela dúvida, mas que lugar é esse? Né? Aí eu escutava passo atrás de mim, mais ou menos daqui até onde a minha mãe tá, uns 2 metros. 2 metros. É, realmente não era 5 não, uns 2 metros. É bem curto, 2 né? metros. Nisso, quando eu olhei pra trás, tinha um homem na altura de 1,80. 1,80 m. 1,80 m. Numa idade, ele... Sabe quando você vê que a pele daquela pessoa deve ter uns 90 anos de idade? Só que ela tava com a fisionomia de uma pessoa de 60, porque o velho normalmente fica meio que... Corcundo. Não, ele tava em pé. Ele tava ereto? Ereto, em pé não, ereto, exato. Ele não tava corcundo. Tava até praticamente bem saudável. Bem saudável. Bem saudável. E ele tinha um cabelo que vinha até aqui no ombro. No ombro. Que era liso. Mais ou menos assim, uns 70% do cabelo dele era branco, mas de uma parte pra baixo e o resto era cinza. Era um cabelo, aqueles cabelos de senhor mesmo, que é cinza e branco. É grisalho. Sabe? Sim. Grisalho. Mas o cabelo dele vinha até o ombro. Vinha até o ombro. E ele tinha uma barba, não era aquelas barbonas, não. Era uma barba que tinha pelos, normal. Uma barba rala, que se fala, né? Seria uma barba a fazer? Quando o homem tá deixando a barba... Rala bem que ele faz. Só tem uns pelos ali e tal. Sim. Era grandinha, mas era rala. Não era aquela barba... Aquela barbona horrorosa, gigante, não. É uma barba, mas... Rala. Pouca barba, né? Aí nisso, ele olhava... E os olhos dele, era que cor? Eu falei pra minha mãe, eu não consegui ver os olhos dele. Por quê? Não sei, mas eu não consegui. Pra mim, no lugar, parecia estar todo o olho preto. O olho, sabe aqueles olhos de filme de terror que o olho inteiro fica tudo preto? Peraí, você não conseguiu olhar porque você sentiu intimidador o olhar dele? Não, porque eu não via olhos no olho dele. Era como se fosse preto. Era como se fosse tudo preto ali. Os olhos deles eram preto, tudo preto, o olho dele, tudo. Tipo, o olho preto é uma coisa bem interessante, porque você lembra que quando você até viu os arcanjos, os olhos deles são pretos, não são? Preto mesmo. Os olhos pretos, né? São seres astrais, são olhos pretos. Tem muitos seres, porque esse olho em branco com a bolinha... Era preto mesmo. Isso, os olhos dos arcanjos eram pretos? É verdade, era preto. Porque os olhos branquinhos com bolinha, seja verde, azul, isso é só aqui na terceira dimensão. Ou tem olho branco ou olho preto. Ou é o olho de alienígena, que é olho vermelho ou amarelo com fenda. Então até fiz um vídeo uma vez na série dos Humanos Cósmicos explicando sobre os tipos de olhos e para que serve e como funciona. Mas pode continuar. Então o olho dele era preto? Era preto. Mas, sabe quando tem essa parte do olho dele aqui assim? Tipo, não é o olho, é aqui. Aqui embaixo do olho. Como é que é essa região? Pálpebra. As pálpebras? Tava como se fosse sombra. Sombra. Não sombra de lápis. Mas ele não tinha olho, pra falar a real. Tava tão preto assim, a parte dentro aqui do olho. Pra mim não tinha olho ali. Ou era o olho tudo preto mesmo, mas ele não tinha cor. O olho dele era branca, não era azul, verde. Ou não tinha olho, era tudo preto. Tava muito escura essa região, muito escura. Sim. Pra mim era preto. Aí nisso ele olhava pra mim e falava: "Você não é daqui." Sabe como? Mas ele falava de boa? É, como se ele soubesse que eu não era daquela... Não sei se ele... Daquela realidade. Pera aí, pode continuar, quer ver? Nós vamos fazer digamos uma, entre aspas, teoria, vai. Aí ele falava: "Você veio da onde? Né? De onde você veio?" Né? Só que nisso eu não sabia onde eu tava. Praticamente eu não sabia nem quem eu era ali, porque eu tava tão perdido de do nada ter aparecido naquele lugar. Aí eu ficava: "O que eu tô fazendo aqui?" Eu nem tinha respondido, né, de onde eu vim. Eu ficava... Esse era o Michael do Brasil. Michael do Brasil mesmo, do Uberlândia e tal, né? Aí ele ficava me olhando, mas ele não me olhava com cara de assustado, nem de ódio, nem bravo. Olho normal. Ele tava calmo. Tava calmo, te olhando com um olhar calmo, como se fosse um... Tem um olhar de animal, que ele te olha, um animal manso, que ele fica tranquilo, só te observando, daquela forma. Aí ele falava: "Você quer voltar?"
Desta forma. Pra mim, eu já tinha percebido que ele sabia, assim, de onde eu tinha vindo. Você acha que ele sabia quem você era? Quem eu era ele e da onde simplesmente eu... estava vindo achar uma maneira de induzir você a conseguir voltar. A conseguir voltar. É porque ele viu que ele tava confuso. Ele né? estava perdido. É, porque eu tava bugado. Eu fiquei, nossa, de onde eu... Por que eu tô aqui? Né? Porque não fazia sentido. Só que eu tenho certeza que ele sabia que eu era de 2021, sei lá do que. Porque o jeito que ele me olhava, sabe aquele olhar de... que ele tava observando como eu tava confuso naquela região, naquela situação toda. Ele tava te analisando essa confusão. Exato. Só que nisso, ele me perguntava, né, se eu queria voltar. Aí eu ficava assim, mas onde eu tô, né? Só que ele não respondia nada do que eu perguntava. Ele só falava isso. Nisso que ele me perguntou e eu respondi pra ele, ele tirava da região do braço aqui, só que assim no pano, mas na região do braço, ele fazia com a mão como se tivesse... O que eu posso demonstrar por palavras? Como se puxasse do pano. Como se puxasse do pano. Ele estivesse deslizando o pano, assim, puxando, passando a mão no pano. No pano, passando a mão no pano, puxando. Só que nisso, ele puxava uma coisa preta, que eu tenho certeza que era aqueles espelhos de obsidiana. Só que era muito fininho. Ele puxou, se deduz um espelho de obsidiana pelo pano da roupa dele. Da roupa dele. De que jeito que era esse espelho oval? Ele era Não, era redondão mesmo. Não era aquela forma mais... É tipo o meu... Porque tem um oval e tem um redondo. É tipo o meu espelho de obsidiana. Você tem um redondo? Eu sei que você tem um oval. Não, o meu é bem redondo. O oval é o que eu dei pra vocês. Ah, tá. O que ele tirou lá, que era bem fininho, era bem redondo. Era uma bola. Uma bola mesmo ali. Sim. Só que não uma bola de camada, mas era bem fininho. Era achatado. Era achatadão. Era um círculo. Era um círculo, era Perfeito. um círculo. Perfeito mesmo. Só que nisso, quando ele puxava, ele botava a mão assim, ó. É porque vamos supor que era bem grande. Não vou mentir, era bem grande. E ele botava a mão assim como se ele estivesse mexendo, sério. Ele colocou ela na posição como se fosse uma bandeja. Quando o garçom carrega uma bandeja, ele carrega ela em cima. Aí ele botou o espelho tipo uma bandeja, que você está mostrando aí, e aí com a outra mão ele ficava como se ele estivesse mexendo em cima. Não, ele só parou a mão assim. Ele segurou com bandeja e pôs a outra em cima com os dedos abertos. Era como se ele estivesse... O que eu vou falar aqui, vocês mas como é que você sabe disso? Mas pra mim ali parece que eu sabia. Que ele tava manipulando a dimensão pela cabeça dele. Você acha que ele tava manipulando o tempo? Eu falo de... pode ser, não sei, mas é porque eu sei que nessa situação que ele fez, é aquilo com a mão que eu voltei. Né? Por isso que eu falo que eu acho que ele manipulou aquela... um tempo, né? Porque dimensão seria outra dimensão mesmo. Mas aí tempo. ele começou a... Isso. Aí conta aí. Aí ele colocou a mão. Sim. Nisso que ele colocou a mão, em volta de mim... Não tem o Doutor Estranho? Tem. Que ele fica rodando a mão dele assim, que fica saindo aquele trem de Aquelas fogo. faíscas. Aquelas faíscas, que até abre um portal. Sim. Ele fez a mesma coisa, só que vamos supor que isso aqui é meu corpo. Sim. Tava em volta assim, ó. Ele fez um círculo de fogo ao seu redor. É arco que fala, né? Arco. Um arco ao meu redor. De fogo mesmo, né? Era Arco não, uma esfera. Como se fosse um aro. Aro. Arco não, aro, isso. Ele fez um aro ao seu redor. Ao meu redor. Como se você estivesse dentro do aro. Dentro do Igual aro. aquelas pessoas que ficam rodando bambolê. Isso! Só que o aro tava embaixo, no chão. Não, tava na minha cintura. Tava na sua cintura? Na cintura. Igual aqui tipo nessa um região, bambolê? aqui nessa região, que é até engraçado você fala que a região do fígado é bem espiritual, né? E tava bem nessa mesma região. Um pouco acima da sua cintura. Um pouco acima da minha cintura. Sim. Aí naquilo, literalmente, eu ficava olhando assim, só que abaixo de mim, assim, que eu tava dentro, né? Eu não via outra coisa, não, eu tava normal, meus pés com a mesma roupa Era daqui. só um aro de fogo. faísca, Faísca de fogo ali em volta de mim. Só que nisso, deu um flash tão grande, mas tão grande, que é como E ele não falou nada pra não, você? ele ficou me olhando só, me observando ali. Mas você me contou que ele ficou falando assim, fala o seu nome. Ah! Aí, ó, por isso que é bom, é verdade, gravar é a melhor coisa. Porque ele me contou na hora que ele acordou. É na verdade. hora que ele acordou, É verdade. ele tava lá na cama e É desceu, verdade. perguntei o que foi, ele foi e me contou. Eu não sei se ele te contou isso. Não.
Mas ele me contou na hora exata que ele tava lá meio aéreo, perdido na cama. A né? minha mãe é a cara dele. Vai, Michael. É verdade, naquela hora que tava rodando aquele Que tava fogo, girando. ele ficava, qual é o seu nome? Aí eu falava, é Michael William Marins. Aí ele, qual é a sua idade? De que ano você veio? Ele começou a mandar o Michael recitar. Ele começou o Michael determinasse. Eu vou gravar minhas experiências mesmo, é verdade, eu contei isso na cama pro meu pai. Ele mandou o Michael recitar qual é o seu nome, o Michael no aro de fogo ali, ele falando, né? É, encostando a mão e me perguntando. Ele segurando o espelho de obsidiana, como um garçom põe ali a bandeja, ele tava com a mão em cima e surgiu o aro no Michael. E aí ele foi, começou a comentar pro Michael. Fala quem você é, fala de onde você é. Não foi assim? Foi, exatamente. Pode continuar. Aí nisso, foi só isso mesmo, porque eu realmente não consigo lembrar. Foi só isso. Aí nessa hora que eu falei que ano que eu era, tudo ficou branco. Tudo. Nossa, você falou 2021. Tudo. Não é igual o Flash, porque o Flash, você meio que vê aquele... Assim, dá um flash. Dá um flash. Naquilo que ele falava, de que ano que eu falava que eu era de 2021, tudo ficou branco, não era um flash. Parecia que eu fui até numa sala branca ali, né? Certo. Que muito, até naquela sala do Neo lá do Matrix. Sabe aquela sala Sim. toda branca? Foi daquela forma. E naquela hora que ficou tudo branco, eu já tava de volta dentro da mercearia. E os homens de... Não estavam mais lá. Não estavam mais lá. Aí eu vi o dono da mercearia saindo da porta que tava lá dentro pra me atender. Foi coisa de segundos ali pra mim. Isso aí. Você quer saber o que aconteceu? É claro, hein? Bom, na realidade... E a pessoa que no passado chamava Marcelo. Marcelo. Meu xará. Mas até falei pra minha mãe, eu sentia a sua energia naquele ser. Você achava que tinha uma ligação? Tinha ligação, sim. Pois bem, o que aconteceu com você... É uma coisa que eu já previ algumas anomalias em você. Por quê? Porque eu já vi que você, e você sabe disso, você tem um dom de andar nas linhas de tempo. Já falou. Já viu os Anunnakis, você já viu os arcanjos de Jeová, você viu eles na Terra original antes, né, de criar a Terra holográfica cristalizada. Você viu eles lá na Terra original quando os filhos de Orion estavam ali. É lógico que algumas coisas para você ainda é meio... conforme você vai crescendo, amadurecendo, criando mais lucidez, adquirindo conhecimento mesmo, lógico que algumas coisas, como por exemplo, você viu ali na Terra original, Jeová no trono, Sim. os arcanjos e tudo, eu lembro de você falar, os arcanjos não têm cabelo, eles têm os olhos pretos, né? Isso é verdade. Eu vi isso, mas aí você ainda fala, mas eu vi pessoas lá hipnotizadas, né? Assim, algumas coisas a gente pode deduzir que ainda falta um pouco mais de lucidez, mas isso é normal, porque você é muito jovem, muito ainda imaturo. Conforme você vai amadurecer, você vai conseguir ter mais lucidez. Mas isso mostra que você consegue viajar nas linhas temporais do tempo. Como você viu os Anunnakis aqui, né? E tantas outras experiências suas de linhas de tempo. E o que acontece é que você já viu que você é perseguido pelos Homens de Preto. Até fiz a série sobre o Arcanjo Miguel. E eu narro agora, todo mundo sabe quem pertence aos Homens de Preto. Os Homens de Preto nada mais é do que uma manifestação de consciência desses seres polvo, que se transmutam. Por que eles não assumem uma forma, digamos, de rosto normal, com olhos, nariz, boca tudo certinho, torneadinho? Porque eles não, digamos, se identificam, não assumem forma humana. Eles imitam algum tipo de forma humana. É por isso que eles são tão estranhos, porque eles são uma manifestação energética, então eles são essa energia nefasta dos povos, né, de Leviatã, e aí eles vêm sempre na ameaça, é tudo na ameaça, tudo é para causar medo, pânico, insegurança, incerteza. E aí, como eles te perseguem, você já percebeu que eles têm um certo, digamos, fetiche em querer te atacar, te ameaçar. Mas isso não acontece coisa nenhuma, é só um passo de ameaças. Deu pra ver desde a última vez na roça, que até hoje nunca aconteceu isso, nada. Isso aí não acontece nada, é a técnica deles. A técnica é o quê? É colocar medo, insegurança, incerteza, é simplesmente proporcionar um medo, porque eles se alimentam do medo e da incerteza.
Beleza, tranquilo. Então, naquele momento que eles chegaram a você, né, o que pode se deduzir? Que isso aí você viu dessa forma, mas pode ter alguns detalhes a mais, mas no momento em que eles te ameaçaram, você, com seus dons espirituais, suas habilidades, você, no impulso e impulsivamente, você simplesmente se fugiu dali, se retirou dali, mas sabe quando uma pessoa não tem controle dos poderes e dos dons dela, então você pode, ao mesmo tempo, parar numa linha temporal muito atrás, você podia parar, você poderia, digamos assim, na viagem consciencial, você poderia parar na Terra Celestializada, na época. Você poderia contemplar Jeová e os seres lá. Então, você, por esse dom que você tem, você poderia se jogar para lá e ver. Só que você, digamos, por algum motivo, isso usa muito, tem que calcular a força, a intensidade que você está espiritualmente, a força que você está espiritualmente, tem que calcular muitas coisas. Agora, conforme está o seu nível de consciência e energia, e isso envolve outras coisas também, outras questões energéticas, mas o que você tinha no momento, você se jogou muito em alguma era passada. Você deduz que, tipo, eu estava em 1600, mas isso você poderia estar na época de... Você poderia estar 2, 3 mil anos atrás. Nossa, era muito antigo. Entendeu? Era você pode ter antigo. se viajado no tempo e se manifestado lá há 5 mil anos atrás. Isso aí é uma coisa que poderia ter acontecido. Só que você é amparado. Você é amparado. Como você se perdeu na linha temporal, né, algum ser, talvez pode até estar usando o nome por referência de pai, porque pai e mãe causa na gente um pouco de segurança, conforto, né? Então, isso é uma coisa, lógico que é particular sua, você que vai saber direitinho, mas é só uma suposição minha, né? Posso estar errado, mas é uma suposição dentre tantas que pode existir, mas tinha alguém ali chamado Marcelo que entendeu que você estava deslocado na linha de tempo. E aí o que acontece? Ele veio para te amparar. Ele veio para te amparar. Essa característica de olho preto pode ser uma coisa real, como também pode ser um disfarce. Pode ser... Realmente o ser tem essa característica de um olho preto, como por exemplo a gente viu sobre os arcanjos, né, que tem os olhos pretos, como também pode ter qualquer tipo de olho. Pode ter sido uma aparição mais ou menos, digamos, real, tipo 70% real, como também pode ser totalmente apenas uma ilusão ali, um holograma. E o que acontece? Ele veio te instruir. Mas sabe o que é mais interessante nessa experiência dele? A manipulação de cristais e obsidianas desta forma até induzir o tempo, isso veio dos anjos, dos arcanjos. Tanto que na história de Enoque, os anjos que caíram, isso é conhecimento de anjos, quando eles caem, eles trazem artes no sentido, eles ensinam o homem a fazer muitas coisas e trazem o que chamamos de ocultismo. Eles trazem o ocultismo, eles trazem conhecimentos que nunca seriam dados a esses homens nessa terra. Até na história de Enoque isso é relatado também, faz todo sentido, porque a magia, o operar as energias de forma ocultas, né, dentro da consciência do homem, isso é uma coisa que veio dos arcanjos e dos anjos. Isso é uma coisa, digamos, do céu, são coisas celestiais, né? Então, o manuseio de cristais, o manuseio, esse conhecimento é uma prática que não pertence aos homens e nem pertence aos seres, digamos, leviatãs, que assim podemos chamar. E você disse que ele tirou ali a obsidiana, o espelho da obsidiana, e ele manipulou com a obsidiana na mão, ele manipulou o tempo, fazendo você recitar o seu nome completo para você falar para a obsidiana. Você estava falando para a obsidiana. Você estava falando para a obsidiana qual o seu nome é. Meu nome é Maico William Marins, eu sou do ano
de 2021. Então, e ele estava operando. Você fala que ele estava manuseando. Era como o se disco, ele o tivesse espelho. colocado a mão com a pedra, mas falasse com a mente ali com a pedra. Sim. Sabe? A conexão que ele estava conversando parecia até ser pela pedra. Porque no lugar eu sabia que ele estava. Ele só colocou a mão ali pra ter um contato com a pedra. Né? Certo. Mas que ele parecia realmente estar até concentrado, conversando com ela. Telepaticamente que fala. Ele estava mentalmente ligado à obsidiana, ao espelho da obsidiana. Exato. E aí você, ele como se ele estivesse fazendo ajustes. Ajustes. E ali você simplesmente dava as coordenadas para a obsidiana. Com meu nome e tal. Para ela poder te transportar para o tempo correto. Isso são conhecimentos angelicais. O manuseio de pedras e cristais nessa forma, até com essa ciência do manuseio da linha temporal, e isso nada mais é do que conhecimento celestiais. Tanto que de todos os leviatãs ou o sistema dominador, ele tenta manobrar isso, mas ele é falho, ele não dá conta, ele não consegue ter precisão e exatidão para o manuseio de pedras e cristais. Por isso que eles não conseguem interagir de forma ou dominar isso daqui. Porque para você dominar, é muito fácil aprisionar toda essa realidade e toda a humanidade. Os anjos, os arcanjos, que eu chamo de chave de autoridade, os arcanjos e anjos, mas os arcanjos, que os anjos servem aos arcanjos. Então os arcanjos possuem toda a chave de linhas temporais. Então o arcanjo ele pode fazer o quê? Ele pode manobrar, ele pode se manifestar aqui, ele pode se manifestar no futuro, ele pode se manifestar no passado. Os arcanjos viajam no tempo, mas eles têm os recursos, eles têm as pedras, eles têm os cristais, que nada mais essas pedras e cristais vêm da onde? Do espaço. Vem do cosmos, do universo. Então os arcanjos eles possuem toda essa ciência de viagens temporais e manuseio de linhas temporais. Então, ele pode simplesmente estar no passado, no presente e no futuro. Então, é uma coisa bem interessante isso, pela sua habilidade, o seu dom, você se transmutou de uma linha temporal no impulso, ou seja, é como o seguinte, você não tem habilidades ainda e controle, maturidade para controlar os seus dons, as suas habilidades, digamos, paranormais. Então você, no impulso ali do ataque, em vez de você sentir medo, simplesmente você deu fuga, você fugiu. E foi parar, em vez de você parar, numa outra região, do outro lado de Uberlândia, ou você parar no Brasil, ou qualquer lugar, você mudou totalmente de linha de tempo. Então você se arremeteu ao passado, vai saber aonde você foi parar. Tanto que você estava perdido, sem saber exatamente aonde você estava, não era? É verdade. Então algum ser foi e ali foi te ajudar. Ele foi o quê? Ele foi te socorrer, te amparar. E foi aonde ele, manuseando o espelho da obsidiana, porque você sentia que era o espelho da obsidiana. Sim. Porque assim, era algo preto na mão dele. Mas você via que era uma obsidiana. No sonho, eu não sei porquê, mas eu sabe. Quando ele tirou, na minha mente eu falei assim, é uma obsidiana. Você já sabia. Eu já sabia, eu não falei porque isso. Porque a consciência, é a sua consciência do outro lado, já exato. Conhece. É porque também você, é igual você comprou os espelhos de obsidiana. Sim. Né? E parecia até a mesma energia. Aquela pedra, e eu já sabia. No lugar. Agora você falou, também lá do outro lado a gente sabe. Sabe, né? das coisas. É verdade. E aí simplesmente ele operando a pedra, dentro dos conhecimentos lá, simplesmente ele fez você voltar. Pra cá. Isso. Então, para você ver a sua habilidade, o seu dom de viajar e ver o tempo. Se você se preparar com calma, maturidade, quando você tiver, digamos, a minha idade, e se você focar, você vai conseguir ver o passado, o presente e o futuro, mas tendo a responsabilidade de não interferir neles, sendo apenas um observador. Esse é um dos dons paranormais que você tem, que eu já vi, já sondei e já percebi que você tem alguma herança espiritual
é alguma herança que você possui, tá? Mas é bem interessante, né? Um Marcelo lá do passado, de alguma linha, ter te dado amparo. Realmente. Ou é uma pessoa que realmente se chamava, ou alguém que usou ali a sua referência paterna de conforto para te auxiliar. Embora você disse que você sentiu uma energia ali. Sentiu essa energia. Por mais que você fala que é um ser que ele... Mas pra mim, não tô te exaltando nem nada, mas pra mim ali era você no lugar. Não, por que você acha que também eu vou me teletransportar pra um lugar onde vai ter um Marcelo? Né? Então, muita meditação, tem essa questão. muito foco, muita meditação e continuar as buscas internas e os aprendizados, né? Então, quando você vê os homens de preto, antes de você tomar algum impulso, simplesmente você mentaliza primeiro aonde você quer escapar. Tá bom. Tá bom? Obrigado, viu? De nada. Tchau.